galerinha, beleza? Ei, professor de História Diego Vaz, e na aula de hoje nós vamos falar, sobre as origens da civilização grega. Então, o nosso estudo sobre as sociedades clássicas, mais precisamente aí a civilização grega, nós vamos falar em 3 aulas. Então, e na primeira aula, que é essa de hoje, tá? Que nós estamos fazendo essa gravação, nós vamos falar das origens, da civilização grega e dos períodos pré-homérico, homérico e arcaico. Beleza? Então, simbora! Então, pessoal, antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho das habilidades e competências, tá? Esses itens que são cobrados na Base Nacional Curricular Comum, chamada também de BNCC, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui o objeto de conhecimento, competência específica e habilidades. Então, esses são itens muito importantes que são trabalhados e são cobrados, principalmente nas questões da prova do Enem. Então, qual é o nosso objeto de conhecimento, nosso objeto de estudo? O que nós vamos estar estudando? Sobre as civilizações clássicas, o mundo grego e romano. Ou a nossa videoaula de hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre o mundo grego. Competência específica, que é analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais, geradores de conflito e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão, e de situações que vão ao exercício arbitrário do poder. Tá? Essa é a competência específica dentro do conteúdo. E o que nós vamos identificar? Quais são as habilidades, tá? que vão ser trabalhadas nesse conteúdo? Que é analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, de mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais e culturais. Então, tudo isso, tá? no objeto de conhecimento, na competência específica e na habilidade, nós vamos estar vendo isso dentro do conteúdo da nossa aula de hoje. Então, bora conteúdo? Então, pessoal, nesse mapa nós temos aqui o mundo grego na antiguidade, tá? Toda essa área aqui, tá? Representa o mundo grego, a formação do mundo grego na antiguidade. E podemos perceber também nesse mapa que o mundo grego ele é dividido em 4 partes. Nós temos esta área roxa aqui, que é a Grécia, chamada Grécia Peninsular. Nós temos a Grécia Continental, que é essa área verde. Nós temos a Grécia Oriental, que fica nessa parte asiática. E a Grécia Insular, que são essas ilhas aqui, ó, tá bom? Creta, tá? Então, essa foi a formação do mundo grego na antiguidade, tá? Essa divisão dessas 4 partes. Grécia Peninsular, Grécia Insular, Grécia Continental e Grécia Oriental, que é essa parte asiática aqui, certo? Então, bora continuar. Então, pessoal, o mundo grego da antiguidade ele nos deixou uma herança cultural que ela prevalece até hoje, nos dias atuais e faz parte, da cultura ocidental. Foram os gregos, por exemplo, que criaram a filosofia, que nós também estudamos filosofia, nós vivemos filosofia o tempo todo, a medicina, tá? Nós temos aí a democracia, que é o nosso sistema de governo atual, ela vem dos gregos, o teatro também vem dos gregos, os Jogos Olímpicos, tá? Que inclusive são praticados até hoje, e inclusive o nome Olímpicos, ele vem do nome Olímpia, tá? Porque os Jogos Olímpicos dos gregos é disputado aos pés do Monte Olimpo, que segundo a mitologia grega seria a morada dos deuses, por isso que eram Jogos Olímpicos, porque eram disputados ali, aos pés do Monte Olimpo. E também várias palavras do nosso vocabulário fazem parte que tiver essa origem dos gregos. Por exemplo, democracia. A palavra demo é povo e cracia, governo, poder. A palavra geografia, geo, terra, grafia, gráfico, de escrever, tá? Geometria, terra, metria, de medir. Então, assim, várias outras palavras também têm esses radicais gregos que fazem parte do nosso vocabulário, certo? Então, bora continuar.
Então, pessoal, o mundo grego ainda na antiguidade, né? Os gregos chamavam a si próprios de helenos e a sua sociedade de Elade. O nome Grécia, ele foi dado pelos gregos depois. Então, na verdade, o nome não é exatamente Grécia, porque esse nome Grécia ele foi dado pelos romanos, tá? Então, os gregos, na verdade, se denominavam de helenos e a sua sociedade era Elade, tá? E os gregos também, né, habitavam os territórios em torno do Mar Egeu. A maior parte dos territórios dos gregos, né, estavam em torno ali do Mar Egeu, incluindo as numerosas ilhas as várias ilhas que existiam nessa região também. E acredita-se, de acordo com as fontes históricas e também com o trabalho de arqueólogos e antropólogos, os primeiros grupos humanos teriam chegado a essa região por volta do ano 2000 a.C. e seriam de origem indo-europeia. Seriam povos que teriam vindo regiões lá, né, em cima da Rússia, aquela região ali. Tá? Então, um dos primeiros povos que vão chegar a essa região, tá, vão ser justamente os aqueus, em 1950 a.C. Logo em seguida, nós vamos ter os jônios, que vão fundar a cidade de Atenas, e os eólios, por volta de 1500 a.C. E, por último, quem vai chegar aí são os dórios, por volta do ano 1200 a.C. Certo? Então, os dórios que vão dar origem a cidade de Esparta. Aí nós vamos ter nós vamos ver nas próximas videoaulas a rivalidade entre Atenas e Esparta. Então, pessoal, a pré-história grega ela se divide em 5 grandes períodos, que são o pré-homérico, tá, que vai do século 20 ao século 12 a.C., que é o período de formação da Grécia e marcado pela história das sociedades minoica e micênica. O período homérico, que vai do século 12 ao século 8 a.C., tá? É a fase da história grega, onde as principais fontes são as epopeias escritas pelo poeta Homero. O arcaico, que vai do século 8 ao século 15, que corresponde ao período da formação das polis, as cidades-estados. O período clássico, que vai do século 15 século 5 ao século 4, e é considerado o auge, né, do domínio grego sobre o mar Mediterrâneo. E o período clássico, que vai do século 3 ao século 2, é o período de declínio da civilização grega e domínio e a dominação macedônica, né, através de Filipe II e Alexandre o Grande. Então, são esses aí os 5 períodos, né, as 5 fases da civilização grega. Então, a primeira fase, né, da história da civilização grega, nós vamos ter o período pré-homérico. Ele também é chamado de o período da civilização creto-micênica. Tá? A civilização grega ela começa justamente na ilha de Creta. Tá? Então, esse período pré-homérico ele é marcado pelo desenvolvimento da civilização minoica na ilha de Creta. E a história mitológica do Minotauro fala justamente, né, sobre essa civilização. Tá? Todo mundo já ouviu a história do Minotauro, principalmente nas histórias de Monteiro Lobato, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem várias referências da mitologia grega. A principal cidade minoica era a cidade de Knossos, em Creta, onde existia um imenso palácio real. Tá? Aqui nós temos aqui uma foto, né, uma fotografia das ruínas do palácio de Knossos. E a sociedade minoica ela era muito ligada ao comércio marítimo. Por fato de ser uma ilha, tinha que ter contato, né, com outros povos, principalmente para as atividades comerciais. Sendo encontrados vestígios arqueológicos de trocas comerciais com vários povos do Mediterrâneo. E o rei possuía poderes políticos e religiosos. Então podemos entender aqui a formação de uma espécie de estado teocrático. Tá? E sendo suas leis um símbolo da força dos deuses. E a religião tinha um importante papel dentro da sociedade minoica. Tá? A religião, então, na figura do rei, mais o poder político, então tinha essa figura muito importante. Não se sabe muito bem, né, ao certo motivo da decadência dos minoicos. A hipótese mais provável é que Creta tenha sido invadida pelos micênicos por volta do século XV a.C., que nós vamos falar aí mais adiante. Então, já a civilização micênica, ainda no período pré-homérico, né, o povo micênico ele vai se formar a partir do encontro de grupos nômades que vão vir da Europa Oriental, que é a região ali da Rússia, tá? Entre os quais se vão destacar os aqueus,
que com sociedades que já habitavam a atual Grécia. A cultura micênica ela se desenvolve a partir da cidade de Micenas, tá? Que vai ser, essa cidade ela vai ser fundada pelos aqueus ali na parte continental da Grécia, tá? E vão se destacar pela cultura, né? Pela sua cultura e as atividades agrícolas, comerciais e as técnicas de navegação que eles vão aprender com os minoicos. Então, nós vamos ter uma formação na junção da civilização minoica na ilha de Creta e os micênicos, nós vamos ter a formação da civilização creto-micênica, tá? A agricultura, né, as mudanças climáticas foram bastante prejudiciais à agricultura e levaram à destruição da sociedade micênica por volta de 1150. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho do período homérico, que foi do século XII ao século VIII a.C. Então, esse período homérico ele é marcado pela ruralização, com o fim da civilização creto-micênica. Então, a população abandona a cidade e passa a viver no campo. As pessoas, então, elas passam a se organizar em tribos e em grupos bem menores, baseados na unidade familiar, que eram chamados de oikos, ou também eram chamados de genos, tá? Essas eram chamadas também de comunidades gentílicas. Tá? Aqui um exemplo, tá, de oikos na Grécia Antiga. Então, nos oikos, o trabalho era dividido em integrantes, né? E a produção era coletiva. Inclusive, a palavra economia ela deriva do oikos. E cada oiko tinha um pater familias, que era um chefe político e também de todo o grupo. Então, esses oikos formavam comunidades. Todas as decisões que envolviam vários oikos eram resolvidas em assembleias, dos quais participavam os guerreiros e os pater-famílias. Por vezes, havia um rei que estava acima dos grupos, mas era algo específico até mesmo assim, durante as guerras. E nesse período, o comércio do mar Egeu e a escrita foram abandonados, porque as comunidades eram de subsistência, né? E a memória que se tem nesse período começou a se preservar apenas pela tradição oral. Tem poucos registros escritos desse período, até hoje, inclusive. A maior referência que nós temos é Homero, através das suas obras, que fazem referência a esse período, que nós vamos ver mais adiante na nossa aula. Então, uma das maiores referências que nós temos em relação ao período homérico é a Guerra de Troia. Tá? Essa obra ela é atribuída ao poeta Homero. Então, Homero teria sido um poeta que viveu por volta do século VIII a.C. e é atribuído a ele os versos que narram esse importante acontecimento da história grega, a Guerra de Troia, tá? Que está no poema Ilíada. Esses versos estão reunidos na obra Ilíada, que, segundo Homero, a guerra se iniciou quando Paris, o príncipe de Troia, rapta Helena, que era a esposa do rei Menelau de Esparta. Em resposta a esse ato, Agamenon, irmão de Menelau e rei de Micenas, reúne exército de toda a Grécia para resgatar Helena e destruir Troia. Tinha interesse comercial também. Então, nós vamos ter a invasão da cidade de Troia. Depois de muitos anos de batalha, os gregos construíram um cavalo de madeira e entregaram a Troia. Os troianos pensaram se tratar de um presente de rendição dos gregos, porém era uma armadilha. Quando o cavalo de madeira ele foi levado para dentro de Troia, os soldados gregos que estavam escondidos nele saíram, atacaram os troianos e destruíram a cidade. Vale lembrar também que hoje nós temos um vírus de computador chamado cavalo de Troia. Por quê? Você recebe lá algo que parece ser bom, quando você abre, destrói seu computador. Por isso o nome Cavalo de Troia. Tá? Uma outra obra também que é atribuída a Homero é a Odisseia, que narra os desafios encontrados de Ulisses, ou Odisseu em grego, né, para retornar ao seu reino depois da Guerra de Troia. Então, no período arcaico, nós vamos ter um aumento da população, tá? E a escassez de terras férteis. Então, com isso começam as disputas. Então, esses oikos, eles vão ter que se unir, formando então as poleis, ou polis, né, que em grego são cidades. Então, a consequência disso vai ser enfraquecimento dos páteres, tá? E fortalecimento das lideranças militares, que eram os basileus. Assim,
a produção que antes era coletiva, ela começa a ter concentração de terras. Ou seja, poucos vão ter muito e muitos não vão ter nada. Então, com isso, tá? Esse grupo aristocrático, os eupátridas, eles vão concentrar grandes propriedades de terras. A vida nas cidades, então, nós vamos ter um processo de urbanização, ressurgimento das cidades e do comércio, dando origem a pequenos núcleos políticos autônomos e independentes, que eram as polis. Tá? Para superar a escassez de terras férteis, as polis começam a estabelecer colônias em outras áreas do Mediterrâneo, inclusive na Península Itálica, que depois vai formar a civilização romana. As principais cidades-estados eram a cidade de Atenas, Esparta, Tebas, Argos e Corinto. Então, cada polis tinha a sua autonomia política e suas próprias instituições. E o conflito entre as cidades-estados era muito frequente. Então, lembrando que a Grécia Antiga ela nunca formou um império unificado. Elas se organizavam em cidades-estados, onde cada cidade-estado tinha sua lei, seu governante. Porém, o que uniam os gregos eram questões culturais, como a religião, por exemplo, e as Olimpíadas, os esportes. Tá? Então, eram alguns esses aspectos culturais. E a língua também era um outro fator que unificava os gregos. Tá certo? Então, como que ficou a organização espacial das cidades-estados? Por exemplo, em Atenas, nós temos aqui essa região mais alta aqui, era chamada de Acrópole, onde ficava o Panteão, tá? E Acrópole de Atenas. Essa região ela era habitada pelos basileus, tá? Onde ficavam as fortificações militares, e a aristocracia. A Ágora, que era a parte baixa da cidade, onde ficava a maioria das pessoas, e as atividades comerciais. Nós vamos ter a zona rural, nessa região mais afastada da cidade, até hoje, né? A zona rural afastada da cidade. E essa área aqui é a do porto, tá? O porto de Pireu, né? Na verdade. E que abastecia, né? Chegavam as embarcações de diversos lugares, trazendo mercadorias para serem vendidas na cidade de Atenas. Então, pessoal, recapitulando aqui, tá? O período arcaico, nós vamos ter a formação das polis, que vão levar à concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, e com isso nós vamos gerar desigualdade social. E devido a esse aumento da população e essa desigualdade social, inicia-se, né, a colonização grega em outras regiões. Beleza? E com isso nós chegamos aí ao fim dessa primeira videoaula, né, sobre a Grécia Antiga. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo. Tá? Não deixe de curtir o vídeo, promover o nosso canal, tá certo? Então, meus queridos, até breve.